Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje a gente vai bater um papo literário com a escritora nacional Maria Suzy Oliveira. Ela que vai estar conversando com a gente sobre o seu livro chamado A Ética no Terceiro Setor e o Novo Liberalismo. Suzy, querida, você está por aí? Oi, Monique, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é uma honra estar aqui contigo. Ai, que maravilha! Me diz uma coisa, qual é o lugar do Brasil que tu mora agora, atualmente? Atualmente eu estou em Maceió, Alagoas. Ai, que terra boa! Já fui para aí, já deve ter alguns anos. Eu adoro Maceió, gente, que loucura! Que saudade de Maceió. Maceió é muito bom. Olha, visita, então. Ai, que delícia! Eu pego o avião, eu vou para aí. Eu tô te avisando, hein? Você não convida, não, que eu sou maluca. Maceió é muito bom, gente. Vocês não têm ideia do que são aquelas praias, aqueles lugares em Maceió. Eu adoro. Você tá num lugar que é lindíssimo, querida. Obrigada. Muito bem. Me diz uma coisa, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero primeiro te agradecer pela oportunidade de divulgar o seu livro. A nossa parceria já vem aí de algum tempo e divulgar o seu livro é um privilégio. Ter você aqui no meu projeto, no meu podcast. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Me diz uma coisa, tua primeira entrevista em podcast literário? Em podcast literário é a primeira, mas eu já dei uma entrevista referente a outro assunto, a um jornal local, isso já tem alguns anos. E a experiência também foi bem bacana. Ah, que interessante. Live tu faz também ou nunca fez? Não, eu nunca realizei uma live, não. Ah, então é realmente a primeira vez aí em podcast. Muito bem. Me diz uma coisa, eu tô aqui com o teu livro, né? A Ética no Terceiro Setor e o Novo Liberalismo. A gente está vendo pelo nome que não é um livro ficcional, não é um livro, uma narrativa ficcional, não é um drama, não é um romance, como os nossos ouvintes aí estão acostumados a receber. Então, antes da gente entrar no quesito aí do teu livro, começando por essa capa, evidentemente, teu livro foi publicado por editora ou foi solo? Então, este livro, na verdade, ele é a minha monografia da minha pós-graduação, de uma de minhas pós-graduações, né? Meu MBA em Gestão de Pessoas. Eu tive a ideia de escrever sobre o tema e eu lembro que na época o meu orientador, ele ficou até meio confuso, né? Ele falou assim, não, mas aí você vai ter que fazer um estudo sobre o liberalismo, o novo liberalismo e tal. Aí eu, sim, mas e daí? Eu faço. Né? E aí eu fiz o TCC, né, a monografia, e tive a ideia, como o tema estava muito bom, eu tive a ideia de publicá-lo como um livro. E a primeira edição também foi com a Clube de Autores, e já tem 11 anos. A primeira edição já tem 11 anos do livro. Nossa, quer dizer, já está aí no mercado. Mas só para a gente entender, você é formada em quê, Suzy? Eu sou formada em biblioteconomia, tenho um MBA em gestão de pessoas e uma especialização em segurança do trabalho. Também sou técnica em segurança do trabalho. Ah, então tem um combo aí. A sua pós-graduação foi em quê? Gestão de pessoas
pessoas e segurança no trabalho. Gestão de pessoas e segurança no trabalho. Esse nome, a ética no terceiro setor e o novo liberalismo. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Do que se trata o seu livro, Suzy? Bom, eu tive a ideia de escrever, né, sobre essa temática, principalmente sobre as questões políticas e econômicas, né, da época que nós estávamos vivendo, né, há 11 anos, e toda essa questão entre governos liberais, entre governos tidos como socialistas, comunistas, a questão da como é que eu posso dizer? Fugiu agora a palavra. A questão é porque a gente toca num tema tão delicado, né, quando se trata de política e questões econômicas de um país, principalmente com tudo isso que a gente está vivendo atualmente, né, toda essa guerra partidária, enfim. Mas a questão da distribuição de capital entre politicagens e empresas, e principalmente quando se envolve a questão social, né? As ONGs, o trabalho das ONGs, como foi que as ONGs surgiram, né? O trabalho delas diante da sociedade, porque o liberalismo, ele de uma certa forma, ele retirou, né? Ele não é um projeto ruim, né? Mas, de uma certa forma, ele retirou parte dessa questão dos projetos sociais, né, dos direitos sociais, e em prol em prol da economia, em prol de um avanço assim industrial muito grande, que acabou tirando a força, né, ou diminuindo o pouco que a população já tinha, né? A população carente, mais necessitada de recursos. Então, o liberalismo, ele veio para arrancar um pouco desta questão social, né? E só visar mesmo o lucro, principalmente nas grandes empresas, você está entendendo? Então, eu busquei através do tema, né, colocar em foco a questão da ética, né, diante deste empresariado, né, que visa somente ou basicamente o lucro, né, diante de uma economia, diante de uma politicagem neoliberal, né? Eu quis entender e buscar informações sobre como é que fica a sociedade, né? E qual o papel dessas empresas diante deste almejar, né, essa preponderância econômica, né, é difícil falar isso, porque aí quando eu entro em política e vejo a situação do país, tem muita coisa vindo, né? Não se deve falar, entendeu? Entendi. É porque é muita coisa, envolve muita coisa, né? E aí um assunto vai puxando o outro. Falar realmente sobre isso tem as suas... a gente precisa estar aí um pouco mais inteirado. Eu, por exemplo, preciso estar mais inteirado sobre o que Entende, por exemplo, existiram políticos que tentaram, né, fazer algo em prol da população. Sim. Né? Eu acredito que o liberalismo, né, por exemplo, onde é que existe o liberalismo? Nos Estados Unidos, Inglaterra, mas aí a gente vê aquela questão, né, social. Nesses países, a questão social,
ela é pouco cuidada, digamos assim. Não é como aqui no Brasil, por exemplo, que existem inúmeros projetos sociais, sabe? Em que nós temos uma saúde pública, né? O SUS, apesar de algumas deficiências, ele funciona, né? Sim. Mas nós temos a nossa segurança pública ainda é um pouco defasada, né? Ainda necessitam trabalhar-se um pouco mais assim, a questão da segurança, né, pública. Mas nós temos a educação pública nos outros países. Nesses países que eu citei, por exemplo, não tem uma educação pública. Não existem, por exemplo, escolas públicas. As escolas, as universidades, elas são pagas, né? Então, no Canadá existe educação pública. De fato, a escola é pública. O aluno ele não paga nada para estudar. Mas aí a educação de qualidade. A nossa qualidade aqui no nosso país, né, em termos de educação, saúde, segurança pública eficaz. Então é sobre isso, né? E qual o papel das empresas? Qual o papel das empresas, essas grandes empresas nessa questão, né? Atualmente a gente já vê, como esse livro já tem 11 anos, né? Atualmente a gente já vê uma melhoria em muitas empresas, que é a questão da sustentabilidade, né, social, ecológica, da questão da aceitação da diversidade, né? Você falou um negócio aí que falou do SUS, né? Que o SUS funciona e etc. O nosso país, né? Ele é o único que tem um serviço como o SUS. Justamente, os outros não têm. Se você se acidentar nos Estados Unidos, você paga a ambulância, você paga o tratamento, você paga. O SUS busca você gratuitamente. Trata você gratuitamente. Quando você se acidenta na rua, quem vai buscar você, a ambulância que vai te buscar, te leva para o hospital e você é tratado. Isso tudo funciona, só funciona por causa de um serviço que se chama SUS, de um projeto chamado SUS. Se a gente não tivesse o SUS, você não poderia nem tropeçar na rua. Porque se você não tem um serviço como o SUS e não pode pagar por um plano de saúde, você está proibido de se acidentar, porque a conta do hospital é alta e você vai pagar, entendeu? É sobre isso, né? Exatamente. Então Oi, pode falar. Eu vou definir aqui para vocês, gente, em outras palavras, tá? A nossa autora tá falando com a gente, isso especificamente do livro, mas eu vou dar uma outra definição aqui sobre o liberalismo no Brasil, tá? Eu vou ler só um trechinho, tá, o Suzy, de um outro pedaço aqui para o pessoal, às vezes, mas eu já ouvi falar sobre isso e não sei o que é. Porque as pessoas não costumam ler, não costumam se informar e automaticamente não sabem o que isso significa. O liberalismo no Brasil, como instrumento de atuação no Estado e na sociedade brasileira, tem se estabelecido de forma organizada desde 1831, na maior parte da história como oposição política ao conservadorismo, ainda que não se resumindo a esse papel. O liberalismo é uma filosofia política e moral baseada em liberdade e igualdade, defendendo a manutenção dos direitos individuais. Tais ideias surgiram, sobretudo, com a investida de pensadores iluministas no século XVIII e foram, pouco a pouco, assimiladas por setores específicos da sociedade no decorrer da história brasileira. É basicamente isso. Agora, o Suzy, esse teu texto... Só um minuto, eu queria fazer uma ressalva. Você falou sobre o liberalismo. O liberalismo, sim, realmente, ele tinha esses valores. Mas o neoliberalismo, entendeu? Que é a questão do livro, ele já veio com uma máscara, entendeu? Ele veio meio que disfarçado, né? Ele... Sabe esse comunismo que a gente vê em muitos desses países, que de fato que não é exatamente
o socialismo, aliás, que Marx defendia, entendeu? Eu acredito no socialismo de Marx, mas desses países em que dizem que são socialistas, mas que na verdade muitos deles vivem uma ditadura, né? Então é sobre isso, é sobre um sistema político econômico que se transmutou, mas de uma forma assim disfarçada, de um liberalismo, né, inicial, que tinha toda essa questão da liberdade, porque o atual presidente, inclusive, ele se disse liberal, né? Mas talvez ele não seja liberal, ele seja um neoliberal, que é, né, aquela questão ali disfarçada de boas intenções, mas que na verdade configuram um novo liberalismo, entende? Muito bem. É isso aí, a gente tem que conversar com quem sabe, né? A gente, eu falei aqui do liberalismo, a nossa autora eu acho isso sensacional. Quando a gente... Sabe qual é o problema do acúmulo de informação? É que a gente tem muita informação e não sabe usar positivamente, eu acho. Então... Desculpa, eu estou atrapalhando. Não, pode falar. Um exemplo de um bom presidente que eu acredito que foi um liberal, assim, exemplar. Fernando Henrique Cardoso, inclusive foi ele, né? Inclusive cito aqui no livro, ele foi o cara, né, digamos assim, que nos tirou da lama, né, com o Plano Real. Esses planos sociais, no caso, por exemplo, o Bolsa Família. Foi um projeto, né, criado pela falecida esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um projeto social, certo? Que seria temporário. E o ex-presidente Luiz Inácio, ele transformou em lei. E o atual presidente, que fez, né, acabou com uma questão aí, né, um liberalismo, um novo liberalismo, né, com uma máscara, só para a gente entender, né, eu não vou... Né? Então, assim, Suzy, a gente pode dizer... Você está entendendo o X da questão? Sim. E aí que a ética vai entrar nisso daí, né? Até que ponto as empresas e partidos políticos e pessoas ali integradas nesse campo, né, vão atuar ou vão trabalhar, né, as questões sociais, até mesmo ambientais, né, porque nós estamos inseridos neste plano aqui, né, e tudo isso aqui está inerente ao nosso desenvolvimento, né, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, e até que ponto a ética será trabalhada, né? A gente sabe que é complicado e é difícil, e é praticamente impossível para estas pessoas que estão ali no poder, né, e no topo, trabalharem a ética, porque a ética é algo que está inerente e que deveria sair, é um processo interno, né, na verdade. Você deve ser uma pessoa ética, é uma questão que você aprende de berço. Exato. Se você esquece isso daí, você deturpa, né, tudo aquilo que você poderia ser de melhor, deturpa a imagem da tua instituição, né? Deturpa a imagem do trabalho que você realiza enquanto administrador, enquanto político. Enfim. Aumenta um pouquinho o seu volume, sua voz está muito baixa. Mas você conseguiu ouvir? Eu consegui ouvir. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Né, a minha mãe é dessa época, então eu não sou, evidentemente, mas todo mundo que tem alguém que nasceu em 50, em 40, em 60, né, minha mãe, por exemplo, o neoliberalismo, ele começa na época do Collor? O Collor é assim, eu sou dos anos 80. Também. Então, eu conheci o Collor em 91, eu ainda era uma criança.
Olha que coisa. É Então, porque assim, eu tive a minha primeira visão do neoliberalismo, assim, não enquanto pesquisadora, mas enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto cidadã brasileira, a minha primeira imagem de neoliberal foi com o Fernando Henrique, sabe? Porque nós vivíamos a ditadura, nós estávamos numa ditadura, né? E a ditadura militar, ela acabou com o Brasil. a inflação foi lá em cima. A inflação com mais de 200%. A galera de hoje não tem noção. A inflação chegou a mais de 200%. O Brasil estava acabado, quebrado, né? E aí, para resolver a situação, né, o Fundo Monetário Internacional, Surgiu a nova moeda, né? Mundial, né, o Fernando Henrique criou o Plano Real, que foi aí que a gente teve uma solução, né? Não existe solução, existem soluções a 100%, né? Mas ele deu aquele jeito que a gente saiu do buraco. Porque o Brasil estava devendo bilhões ao FMI, né? Ao exterior. O Brasil estava devendo bilhões. E, enfim, o país estava quebrado, né? Pois é, a gente lê livros, conversa com pessoas que vivenciaram aquela época. A gente viu que com o fim da ditadura, né, a gente passou por uma... A gente, quando eu falo, nós como um todo, nação. A gente passou por um Brasil, né? A gente passou por uma inflação muito, muito perturbadora, por assim dizer, né? Então, mudanças, a gente sofreu mudanças de leis, inclusive trabalhistas, privatização de estatais. A gente teve aí o Plano Collor, né? A gente pode citar, inclusive. Então, foi tudo muito gradativo. O Fernando Henrique, logo depois, com um Plano Real, né? Ele veio a ganhar as eleições, se eu não me engano, em 94, derrotando, inclusive, o Lula, né? Com esse Plano Real que foi criado, estabilizando aí a economia. Então, assim, a gente passou por muitas coisas e é importante que a gente escute uma autora como ela, porque ela fez um estudo, teve informações, ela pesquisou, teve contato. Então, muitas coisas a gente não sabe porque não pesquisa. Então, é só ler, é só se comunicar. Conversa com os pais de vocês, gente. Dentro da casa de vocês têm relatos de pessoas que estavam na ditadura, que passaram por isso. Então, assim, a fonte de informação está dentro de casa também, com um vizinho. Você sabe, Suzy, que eu conheço um senhorzinho de 100 anos. Ele fez 102 anos agora. O seu Dario. E ele tinha pais escravos, ele passou pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele passou por tudo aquilo que a Rainha Elizabeth passou, só que ele passou mais, porque ele acabou de fazer 102 anos. Quando eu paro para conversar com ele se formou em Direito, tá? Ele era filho de escravos. Vocês imaginem fazer uma faculdade de Direito naquela época, passar por tudo que ele passou, e hoje poder ter contato com essa pessoa e falar assim: seu Dario, me conta um pouco sobre aquela época. E ele, lúcido, hein, Suzy? Lúcido. Falando. Sabe qual? Ele só tem um probleminha no joelho, é só isso que ele tem, tá? Você para conversar com ele, você fica doida, porque ele pegou todos os fatos históricos importantes, desde 1900, 1910, 20, 30, até agora. É incrível. Então, conversem com pessoas que estão ao seu redor, que vivenciaram isso. Suzy, querida, me diz uma coisa, além dos teus professores terem ficado de cabelo em pé com você, qual foi a parte mais fácil, mais difícil durante esse processo de escrita, tanto do livro quanto do TCC? Bom, assim, com relação aos professores,
o meu orientador, ele não ficou de cabelo em pé. Assim, ele pode ter ficado de cabelo em pé, né? Porque eu desafiei, né? Ele disse que não achava Sim. que eu iria conseguir. Eu cheguei lá e fiz, tirei um 10, bem redondo, né? E depois veio a publicação do livro, né? Eu lembro que quando eu publiquei o livro, eu estava namorando uma pessoa, aí eu falei assim, olha, acabei de publicar um livro. Ela, oi? Como assim? Do nada, a pessoa, pá, do nada, publiquei um livro. E foi muito engraçada a reação, né? Eu sou dessa, sabe? Do nada eu apareço com uma surpresinha. Muito bom, gente. Você tem outro livro publicado? Sim, eu tenho um segundo livro publicado também pela Clube de Autores, que é uma coletânea, assim, só de poesias, poemas, né? Que eu ainda não fiz a divulgação dele, mas daqui para o final do ano estou fazendo aí a divulgação do livro. Totalmente, né? Se você aceitar. Mas não precisa nem perguntar, né, gente? Mas olha só, você foi de um extremo ao outro, você sabe, né? Você foi neoliberal pra poesia. Assim que é bom, multifuncional. Eu gosto de gente assim, que não se aperta. Ô, Suzy, me diz uma coisa, esse teu livro já tem previsão de lançamento? O segundo? É? Ele já foi lançado, mas assim, eu tô querendo fazer um relançamento dele. Aí justamente isso, né? Que aí depois eu quero conversar contigo, né? E eu quero fazer um relançamento dele. Com certeza, pode contar. A divulgação eu ainda não fiz, assim, ao certo, mas ele já foi lançado, né? Maravilha, pode contar comigo sim, que a gente organiza tudo, você volta, a gente divulga, vamos divulgar livro, gente, adoro. Me diz uma coisa, ô Suzy, você como escritora publicada, né, você tá vendo aí que muitos leitores estão preferindo e-books por causa da praticidade, da comodidade, até mesmo por causa do preço. Como é que você vê esse mercado digital influenciar tanto os leitores a ponto deles consumirem absurdamente e-book e às vezes não investirem no livro físico, até mesmo por causa do preço? Como é que você vê essa relação do livro digital para o livro físico? Os meus livros, eles têm um e-book. Quando o leitor vai comprar, entrar no site para comprar, tem a opção de e-book. E assim, eu acho incrível. Tendo o interesse da leitura, da literatura, da informação, do conhecimento, tudo é válido. E-book, livro físico, né? Eu, assim, sou um pouco... Eu vou um pouco de encontro à questão da cópia. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu seja contra, muito pelo contrário, eu sou a favor, certo? Da cópia, por exemplo, o Xerox, né? Eu falo da fotocópia. É porque é o seguinte, os direitos autorais, né? Você é escritora, você sabe disso, né? Os direitos autorais aqui no Brasil, eles são um dos mais caros do mundo. Sim. Né? E a gente sabe que... E por conta disso, o livro acaba ficando mais caro, né? E o autor vai receber o valor daquele livro ali, que muitas vezes nem é o valor da venda, mas é o valor do direito autoral, né? E acaba sendo um valor até relativamente menor do que aquele livro ali. Então, assim, quer tirar cópia do livro? Tira, não tem condições de comprar? Tira uma cópia e lê. Conhecimento, ele é muito valioso, né? Então, se a gente ficar proibindo o conhecimento ou encarecendo ou o direito autoral ou o preço do livro, como as pessoas terão educação, né? Porque educação não é só na escola, educação também é dentro de casa, educação é tendo a oportunidade de ter o conhecimento em mãos, seja um livro, seja um teatro, seja um cinema, seja uma música, independente de qual seja o gênero, né? Eu tenho os meus gostos musicais, por exemplo, mas eu respeito todos os outros gostos musicais, estilos musicais, gêneros. Então,
não tem condições de comprar, ou se prefere o e-book, que seja, sabe? Que seja, mas que leia, que procure informação, que busque conhecimento, né? Seja dentro de casa, seja fora de casa, mas que procure se manter antenado com os acontecimentos, não apenas atuais, mas também os acontecimentos que já se foram, né? Com o passado, procure conhecer, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu não tenho essa questão de, o leitor preferiu comprar o e-book. Ótimo, tá de parabéns. Parabéns pela iniciativa, né? Parabéns pela iniciativa em querer aprender, em querer ler, né? Ter o hábito, ganhar o hábito da leitura. Isso é o mais importante, né? O importante é ler, é isso aí. É fazer com que as pessoas leiam. É esse o objetivo do e-book, do livro físico. É óbvio, cada um tem uma magia diferente, uma dinâmica diferente, mas o importante é que leiam. Suzy, seu livro tem audiobook? Não, ele não tem audiobook ainda, né? Mas depois eu vou procurar me informar com a editora, né? Sobre a possibilidade de um audiobook. Muito bem, a audiobook é uma ferramenta muito poderosa. Se puder investir, invista, porque abre o leque dos seus leitores, chega a pessoas, é inclusiva, na verdade. Deficiente visual, dislexo, audiobook é sensacional. Quem puder, invista. Suzy, quem é o teu escritor e a tua escritora favorita? Isso pode ser né? Mas assim, a minha... Como poetisa, eu sempre fui completamente apaixonada pela estadunidense Elizabeth Bishop. Né? Inclusive, ela veio para o Brasil, né? Escreveu diversas cartas para sua amada, né? Brasileira. Depois voltou para os Estados Unidos e lá seguiu sua carreira. Mas a escritora brasileira Monique Machado... Que isso, gente? Tu já leu meus livros? Não, ainda não, mas eu pretendo. Puxou aqui o saco, gente. Nessa altura puxou aqui o saco. Tomei até um susto agora. Sério, agora fala. Quem é a sua escritora nacional que você consome, se inspira? Escritora nacional. Eu mesma. Não, é muito bom isso, né, gente? Muito forte. Eu não ia falar, né? Mas já que tu falou, é uma autoestima que bate no teto. Mas é isso aí, a gente tem que se valorizar, gente. A minha autora nacional favorita sou eu. Eu acabei de escrever um livro sensacional. Na minha cabeça ele tá sensacional, entendeu? Vai ser lançado em dezembro. Para mim é o melhor livro que eu escrevi até hoje. Mas, para mim, né? Então o meu ego tá lá em cima. E é assim que funciona, gente. Hein? Agora tem escritor Machado de Assis. Sempre fui apaixonada. Machado de Assis, assim, ele é o meu muso. Entendeu? Eu sou completamente apaixonada pelo estilo literário dele. Sempre fui. Então, até que venha outro, vou continuar com Machado de Assis. Tem um colega meu, mas ele não é daqui. Eu conheci através da segunda editora, né, que eu publiquei o livro, que é de fora do Brasil, a Buboc, né? Ela é da Espanha e tem filial em Portugal, Argentina, Colômbia e México. E aí eu conheci um escritor, Francisco, que ele tem uma obra sensacional. Depois eu até te passo o link para você dar uma lida, se você quiser. Claro. Adoro literária. Então, mas por hora, Machado de Assis, assim, para mim ele é sensacional, né? Aquela pegada, como é que eu posso dizer, investigativa, instigativa, né? Que até hoje tá todo mundo querendo saber quem se captou, fez ou não fez, né? Você sabe que eu li, né? Li e reli, né? A gente lê Machado de Assis na escola, mas eu reli recentemente, até postei lá a resenha, e, cara, deu o que falar, porque realmente é de uma genialidade,
Ai, gente, a gente lê e fala, e termina o livro assim, porra, eu não consegui saber se traiu ou se não traiu, porque a gente tem ali um abuso psicológico na história, é evidente, mas a gente também tem uma mulher ali que, nossa senhora, ela te causa dúvida do início ao fim. E o cara, evidentemente, é paranoico, né? Você sabe que essa história, Suzy, Machado de Assis e José de Alencar eram muito amigos, né? E conta a história de que Machado escreveu essa história como se ele fosse essa teoria, essa fofoca literária, que Machado era pai do filho de Capitu e que na história de José de Alencar, né? Então, assim, os três ali, eu acho que ele se inspirou na própria história, nesse triângulo amoroso que diz a lenda que aconteceu mesmo, José de Alencar, Machado de Assis e a tal Capitu, que o nome foi mudado e virou livro. Imagina, gente, essa fofoca, que delícia! Ver os dois maiores escritores disputando uma mulher. Ah, gente! Ô, Suzy, me diz uma coisa, o que você está lendo atualmente? Então, atualmente eu estou estudando para um processo seletivo e um minutinho. Suzy. Ações práticas. Oi, você tá aí? Tô te escutando. O que você está lendo? Ações práticas. É na área de sociologia, né? Pierre Bourdieu. É assim que se pronuncia. Meu francês é terrível. Terrível. Me diz uma coisa. Qual é... fala. Karl Marx, a ideologia alemã. Vixe Maria, não é todo mundo que lê isso não, hein, gente? Não é todo mundo não, vamos combinar. Quem quiser comprar teu livro, Suzy, aonde consegue? Aonde está a venda? Está à venda na editora Clube de Autores. Vai lá no Google, joga lá Clube de Autores ou então www.clubedeautores.com.br. Lá tem e-book e livro físico ou só livro físico? Tem os dois, tem o e-book e tem o livro físico. Tem os dois, então já corre lá, gente. Clube de Autores, né? Para adquirir lá o exemplar, o e-book da nossa autora do livro A Ética no Terceiro Setor e o Novo Liberalismo. Qual é o teu Instagram, Suzy? Poetry, né? Poetry, POETRY_40. Gente, frisando que o livro da nossa autora é tema exclusivo de episódio aqui no podcast, então vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music ou pelo canal do YouTube. Assim como essa entrevista também vai ficar disponível em todas as plataformas para vocês ouvirem, comentarem. Já corre lá no Instagram da nossa autora, siga ela, compartilhe ideias de vida, ideias, chama ela para bater um papo. Eu tenho certeza que ela vai gostar de interagir com vocês. Muito bem, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Ótima! Adorei! Que maravilha! O objetivo era esse. Eu quero muito te agradecer, Suzy, pela sua disponibilidade, pelo seu carisma, de você estar aqui falando sobre o seu livro, a gente bater esse papo sobre o neoliberalismo, você aí expondo as ideias e falando sobre o seu livro. Isso é maravilhoso. Então, muitíssimo obrigada. Eu vou aguardar o seu livro novo. Já estarei aqui, de dedos cruzados, esperando pela sua reedição. E eu só te desejo sucesso. Tá bom, querida? Obrigada, muito obrigada. Foi uma honra. Gente,
Eu vou deixar o Instagram da nossa autora descrito lá no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. Suzy, meu amor, um beijo! Muito bem, essa foi a nossa autora, Maria Suzy Oliveira, com o livro A Ética no Terceiro Setor e o Novo Liberalismo. Quero avisar para vocês que até o dia 16 vai rolar muito mais entrevistas aqui pelo podcast. Então, corre lá no meu Instagram, MoniqueMM18, ou no canal do YouTube, já se inscreva para acompanhar não só essa entrevista, mas tantas outras que vão vir ainda até o dia 16. Quero agradecer a todo mundo. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro. Até a próxima!